Queria convidar você a rapidamente refletir comigo nessa noite sobre um tema que tem a ver com isso que a gente acabou de cantar. Queria compartilhar nessa noite com você, filhos legítimos, é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão. Você conhece um texto que está lá em João 1, no versículo 12, que diz: no entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Deus, através da pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, da morte e ressurreição dele lá na cruz, ele nos permitiu que nós fôssemos chamados, feitos filhos de Deus. Não somente chamados filhos de Deus, mas a ideia desse texto, o contexto desse texto é algo muito mais profundo do que simplesmente sermos chamados de filhos de Deus. Muito mais profundos do que você ter o seu pai, alguém passar na rua e falar assim: aquele ali é o filho de fulano, aquele ali é filho da fulana. Muito mais do que essa condição, mas tudo aquilo que o fato de você ser filho lhe dá direito. E há muito tempo atrás eu estava numa conferência de adoração lá na Igreja Nova Vida de Olaria, e estava naquela noite ministrando o pastor Daniel de Souza, desculpa. E ele falava incessantemente uma frase que ecoou na minha cabeça durante muito tempo: Deus quer ser o pai de uma grande família, repleta de filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. Deus quer ser o pai de uma grande família. E hoje muitos de nós aqui somos parte dessa grande família. Mas ele não para por aí. É uma família cheia de filhos, não de agregados, não de pessoas que estão ali visitando, mas filhos, pessoas que têm descendência direta de Deus. E não filhos quaisquer, mas filhos semelhantes a Jesus, nosso irmão mais velho, primogênito, primeiro filho de Deus. E não para qualquer motivo, mas para um único motivo: para a glória de Deus Pai, para glorificar a Deus. É por isso que nós fomos feitos filhos dele. Você foi feito filho de Deus simplesmente para glorificar a ele. Essa semana, curiosamente, nós comemoramos no dia 23 de setembro o dia do filho, né? Eu vi um monte de gente postando lá a foto do filho e tal, aquela coisa bonita. Mas nessa noite, a reflexão que eu quero trazer para você: se você ainda não se entende na condição de filho de Deus, ou se de repente se você se entende na condição de filho de Deus, mas eu vou expor para você aqui nessa noite algumas coisas, para saber se você é um filho legítimo de Deus. Porque é vontade de Deus que sejamos filhos legítimos, filhos com legitimidade. Filhos que quando alguém olhar para você, ele possa reconhecer através de você que você é filho de Deus. Através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, através da sua forma de agir. Deus quer ter muitos filhos, mas Ele quer ter filhos semelhantes a Jesus. Essa semana, uma amiga postou uma foto do filho dela de 4, 5 anos, não sei. E na hora que ela postou a foto, a minha reação foi assim: caramba, ele está a cara do pai dele. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei assim: caramba, nós na condição de filhos de Deus, quantas vezes você tem sido parado no seu trabalho, na rua? Opa, glória a Deus. Você tem parado na rua, no trabalho, dentro da igreja, na condução, e as pessoas têm olhado para você e reconhecido Jesus através das suas atitudes. Qual foi a última vez que alguém virou para você e falou assim: caramba, você é crente, né? Porque isso que você fez aí
As pessoas lá fora não fazem, mas um filho de Deus, ele faz. Não precisa me responder, não, mas qual foi a última vez que alguém que não está no meio da igreja, que não sabia que você era crente, virou para você e falou assim: cara, você é um filho de Deus? Essas atitudes, esse reconhecimento tem que ser algo normal. Porque quando o pastor Alain e a Janaína andam na rua com Pedro e com Alain, de longe todo mundo reconhece que eles são filhos do Alain e da Janaína, porque eles se parecem. E a mesma atitude as pessoas têm que ter conosco. Quando elas olharem para a gente, elas precisam de longe reconhecer: caramba, aquele ali é um filho de Deus. A Suelen é um filho de Deus, a Renata é um filho de Deus, o Geazi é um filho de Deus. Por quê? Porque eu olho para ele tem características de filhos de Deus. E aí eu fiquei pensando: caramba, quais são as características de um filho de Deus? Você que se diz filho de Deus, você já parou para pensar quais características que você tem que se assemelham a Deus ou ao nosso irmão mais velho, Jesus? Você já parou para refletir sobre isso? E aí, durante a minha reflexão, meu pensamento, eu resolvi pensar quais seriam essas características através de 3 aspectos. E a gente acabou de cantar quais eram esses 3 aspectos. O que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu posso e o que a Bíblia diz que a gente vai viver. Só existe uma maneira da gente conhecer e reconhecer quais são as características de um filho de Deus. Através da palavra de Deus que está revelada na Bíblia. Ponto. Você não tem outra forma de você conhecer, porque tudo aquilo que Deus quer falar para você tem base na palavra de Deus. E aqui já vai a primeira dica, antes da gente entrar, o que a Bíblia diz que a gente é, o que a gente pode fazer. Você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa ter relacionamento com a Bíblia. É muito pouco somente você ter o relacionamento com a palavra de Deus quando você está aqui num domingo à noite assistindo o culto, participando do culto, ou quando você chega na quarta-feira em casa e você está assistindo a live, ou quando você assiste, participa da IBD pelo Zoom do domingo pela manhã. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para a gente ser reconhecido filho de Deus. A palavra, você precisa, como diz a palavra, meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque as pessoas que fazem isso são comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de árvore, cujas folhas não caem e dão o seu fruto na estação própria. É o que diz a palavra de Deus no primeiro Salmo. Mas para isso você precisa ter contato com a palavra de Deus. Como você vai saber o que a Bíblia diz a seu respeito? Quais planos que Deus tem para você, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, com a palavra revelada de Deus? Deus, ele pode falar para você, para você através de sonhos. Deus, ele pode falar através de sonhos para você. Deus, ele pode usar um profeta, uma irmã da oração para falar com você. Pode. Deus, ele age da forma dele, da maneira que ele quer, e quem sou eu para limitar o agir de Deus? Mas a principal forma que Deus usa para falar conosco, não tenha dúvida, é a palavra de Deus. Ali tem 66 livros, inspirados por Deus, escritos por homens. Inspirados por Deus, mas com a palavra de Deus revelada para cada um de nós. E ali, ela fala, e é o primeiro aspecto que eu quero refletir com você nessa noite. Você sabe o que a Bíblia diz que você é? Nós cantamos aqui agora há pouco, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, que a Bíblia diz sobre você, sobre mim, é que nós somos filhos de Deus. A palavra em Romanos 8, 14, 15 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que nos torna filhos e por meio do qual clamamos, Abba, isto é, Pai, querido Pai.
você foi feito filho de Deus. Mas não um filho de qualquer maneira. Pense em alguém que passou pelo processo de adoção e hoje, depois de todo aquele processo de adoção, de análise da família, do comportamento social, de não sei o que e tal, e, enfim, foi aceito lá, os pais vão até uma instituição, pegam o filho e adotam aquele filho. No momento que eles adotam aquele filho, aquela criança, ou um adolescente e tal, ele passa a ter características de filho. A primeira característica, ele recebe um nome. Ele recebe um sobrenome. Ele recebe uma identidade. Você consegue entender isso? Quando você se tornou filho de Deus, você recebeu um nome, um sobrenome, uma identidade, e a identidade de Deus para você, que te garante um passaporte para a vida eterna. Isso não é qualquer coisa. E a gente precisa entender essa realidade. Você tem, na condição de filho de Deus, você tem características parecidas com Ele. Como diz a palavra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus fez, é o que está lá em Gênesis, no seu primeiro capítulo. E aí a gente passou a ter características de Deus. Quando você olha para o filho de qualquer pessoa, normalmente ele parece com o pai ou com a mãe. Quando uma criança nasce, a gente vai lá no hospital visitar ou vai em casa, já tem logo aquela discussão, né? Assim, essa criança aí parece, tem o olho do pai, tem o nariz da mãe, tem o riso do tio, da avó, do não sei o quê. Mas ele tem características físicas, genéticas, espirituais dos seus pais. Ele tem comportamentos sociais iguais aos dos seus pais. Porque ele cresceu ali, ele conviveu com os seus pais. E da mesma forma, a gente, na condição de filho de Deus, a gente precisa ter as mesmas características de Deus, a gente precisa ter o mesmo comportamento de Jesus, a gente precisa viver como Jesus viveu, a gente precisa andar como Jesus andou, a gente precisa fazer as mesmas coisas que Jesus fez, a gente precisa tomar as mesmas atitudes que Jesus teve diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas que foram impostos para Ele, durante as dificuldades, diante das tentações que Ele passou e que nós passamos também. Quais foram as atitudes de Jesus? A gente precisa entender para fazer igual, porque nós temos as mesmas características de Deus. Na condição de filho de Deus, você tem uma herança. Se você é filho do pastor Alan, você vai ter uma herança, né, generosa, né, de pastor, de posses, de terrenos lá na serrinha e tal. Mas quando a gente fala de herança de Deus, a gente não está falando de dinheiro, de material, de carro, de bens. Mas você recebeu uma herança que vai durar para a vida eterna. A salvação que você recebeu é algo que você recebeu de Deus para sempre. Isso você não vai perder, você não vai deixar de lado. Cura, transformação, renovação, são heranças que Deus tem para você na condição de filho. Antigamente a gente cantava, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E a gente cantava isso, e por quantas vezes talvez você tenha cantado isso, sem entender exatamente a profundidade dessa palavra que Deus tinha para você. A palavra de Deus diz que na cruz, Jesus conquistou muitas coisas para nós. Jesus conquistou, em primeiro lugar, a sua salvação. Mas a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você teve cura da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, através da morte de Jesus lá na cruz. E isso é herança para você nessa noite também. Na condição de filho, você recebeu isso como herança. Na condição de filho, você tem que tomar posse dessas coisas. Mas como nós falamos, você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus para ter isso em você.
para você descobrir quais são as bênçãos que Deus tem para você, quais são os sonhos que Deus tem para você, você precisa meditar na palavra de Deus. Na condição de filho, você é amado por Deus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o princípio, o início desse versículo diz que Deus amou, Deus te amou. A palavra de Deus em Romanos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E mesmo na condição, continuando na condição de pecadores, Deus continua te amando. Deus te ama. E o amor de Deus é incondicional. A palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada pode separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o porvir, nem as tribulações, nem as frustrações da vida. Nada pode separar do amor de Deus. Deus te ama. Talvez você, no seu relacionamento com seu pai físico, natural, você talvez não tenha sentido o amor de pai, de mãe. Mas Deus te ama. Deus te ama. Se você não lembrar de nada do que eu falar nessa noite, lembre disso. Deus te ama. E você, na condição de filho, é amado integralmente por Deus. Eu vou te contar um segredo. Você, a sua esposa, o seu marido, o seu filho natural, o seu pai, talvez te amem bastante. Mas o amor que eles têm por você, não se compara ao amor que Deus tem por você. Porque o amor deles, em algum momento, pode falhar. Mas o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha sobre a sua vida. Você crê nisso, amém? Amém. Na condição de filho, você é disciplinado por Deus. E é a parte que não é ruim, né? Porque que não é tão boa assim, né? Porque a palavra diz isso. A disciplina no primeiro momento não é agradável. Quando você pede alguma coisa para o seu pai fala assim, não vou te dar. Ou então, quando você quer ir para uma festa, né, quando a gente era mais novo, pai, posso ir para uma festa? O pai fala assim, não, que você aprontou de manhã, agora você está de castigo. Aí, no dia seguinte, todo mundo estava lá na escola comentando da festa e você está lá de fora do assunto, porque você estava sendo disciplinado pelo seu pai. Nenhuma correção, no primeiro momento, é agradável. Mas depois, como diz a palavra em Hebreus, ela produz frutos de justiça para nós. Então, se permita, na condição de filho, ser disciplinado por Deus. A palavra diz que se vocês, pais, que são homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá Deus, que não nos dará juntamente todas as coisas? Deus, Ele tem coisas boas para te dar. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom gratuito vem de Deus, do céu, do Pai das luzes, que não muda, que não tem variação. E Ele já tem isso para você. De sorte que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. É o que diz Efésios 1:3. Você já tem isso, é o que a palavra diz. Veja, eu não estou falando coisas de mim, eu estou falando daquilo que a palavra diz sobre você e o que a palavra tem para você. Amém? E o segundo aspecto que eu queria refletir com você nessa noite é que a Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Talvez você tenha muitos pensamentos, fala assim, caramba, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Que carreira eu vou seguir? Que emprego eu vou ter? Com que pessoa eu vou casar? Essas respostas, aquilo que você pode ou não pode fazer, também está na palavra de Deus. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o que diz Filipenses 4:13. E aí você pode me perguntar, Anderson, do que ele está falando? Que coisas são essas? E a palavra diz um pouquinho no versículo anterior, que muita gente esquece, né? A gente lê esse versículo, fala, às vezes ele vira um mantra, né? Espiritual, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente acha que a gente vai botar a capa do Superman, sair voando por aí, transpondo paredes e derrubando tudo e todos, mas não é isso. Quando você vê o contexto de que
Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente entende que ele não estava falando de um superpoder, ele estava falando da experiência de vida que ele tinha, e ele estava explicando isso para o povo em Filipe. Ele falava, olha, eu sei passar necessidade, também eu sei passar fartura, eu já sofri naufrágios, açoites, eu já fui humilhado por pregar a palavra de Deus, e hoje eu chego à conclusão que pode vir o que vier, as tribulações, as perseguições, os naufrágios, o medo, tudo, pode vir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu isso. E ele entendeu que não era pela força dele, não era pelo braço dele, não era pela vontade dele, não era pelo conhecimento que ele tinha, não era pelos relacionamentos que ele tinha, não era pela condição que ele tinha, não era pelo gabarito que ele tinha, né, a chancela que ele tinha, que ele podia entrar em Roma, ele podia ir para um determinado lugar e ele tinha livre acesso. Mas ele entendeu que ele podia todas as coisas em Deus que o fortalecia. E você também pode todas as coisas, você pode passar por tribulações, você pode passar por perseguições, você pode passar pelo medo, você pode passar pela ansiedade, você pode passar pela depressão, não talvez pela sua força, mas em Deus que te fortalece. Salmos diz, uns confiam em carros, e a gente canta isso aqui direto, e muitas vezes você vai me ouvir falar esse versículo, uns confiam em carruagens, outros confiam nos seus cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor e adoraremos a Ele. Nós não fazemos menção à nossa força, ao nosso braço, porque um dia isso que está forte vai perecer, vai deixar de ser forte, vai enfraquecer, vai virar pó novamente. Mas Deus, que é quem nos fortalece, Ele vai prevalecer e vai permanecer para sempre. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Ele que te fortalece, Ele que te sustenta. Nós podemos passar por todos os tipos de dificuldades, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nocauteados, mas não destruídos, porque sempre carregamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida dele também se manifeste no corpo de cada um de nós. É o que diz a palavra em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. E existe outra coisa muito interessante que a Bíblia fala que você pode fazer. Em João 4:12, 14:12, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, sim, digo-lhes que quem crê em mim fará também as obras que eu faço. E digo mais, fará coisas ainda maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Você já parou para refletir sobre esse versículo? Você já tinha ouvido esse versículo? Você já tinha lido esse versículo na Bíblia? Jesus, não é o Pedro que está falando, não é João, não é Tiago, não é Mateus, é Jesus, presta atenção, Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala, olha só, vocês estão vendo isso tudo que eu estou fazendo até agora? Vocês podem fazer isso que eu estou fazendo. E talvez os discípulos tenham ficado, caramba, como assim a gente pode fazer isso tudo que você está fazendo? E aí Jesus, ele não se conteve, ele ainda fala mais, olha, eu digo mais, vocês podem fazer ainda coisas maiores do que as que eu fiz. Sabe qual a dificuldade da gente como crente? A gente está aqui, a gente vem na igreja, a gente cultua, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, a gente aplaude o Senhor, a gente canta, mas a gente não acredita naquilo que a palavra de Deus fala. A gente finge que acredita. Ou a gente acredita parcialmente. Aquilo que nos favorece, a gente acredita na palavra de Deus. Aquilo que vem, às vezes, para nos corrigir, para nos confrontar, a gente deixa de lado. Então, a gente acredita quando a gente lê na palavra de Deus, Deus tem bênçãos para a gente. A gente, oh, aleluia, glória a Deus.
Agora, quando a Bíblia fala, ó, vocês podem fazer as mesmas obras que Jesus fez e obras maiores, a gente não acredita, ou a gente finge que não acredita, porque a gente sabe que muitas responsabilidades vão vir juntamente com isso. Não é simples a gente fazer as mesmas obras que Jesus. Não é simples a gente sair por aí, pregar o Evangelho, anunciar, olha, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está vindo, Jesus Cristo está voltando, se arrependam, convertam. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil você ver alguém doente e você falar assim, e você ir lá e orar por ela. Porque dá trabalho você sair de casa, dá trabalho você levantar, dá trabalho você ter que orar, dá trabalho. Mas Jesus Cristo quer falar com você nessa noite, seja aquilo que a Bíblia diz que você precisa ser. Faça as mesmas obras que Jesus. E quando começa a oração assim, Senhor, eu quero fazer as mesmas obras que você fez. Quando você conseguir chegar nas mesmas obras que Jesus, vai falar assim, Senhor, agora eu quero ir para um nível maior. Eu quero fazer obras maiores do que as que você fez. A obra de Jesus, e entendam o que eu vou falar, entre aspas, ela foi limitada, ela tinha um tempo para ser concluída. Ela tinha um local físico para ser concluído. Jesus, ele pregou em determinada cidade. Jesus não pregou no Brasil, fisicamente falando, isso que eu quero dizer. Porque é sua responsabilidade pregar aqui no Rio de Janeiro. É minha responsabilidade pregar em Campo Grande. É sua responsabilidade pregar onde você passar, aonde você estiver, anunciar as obras de Deus, anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus Cristo salva, cura e liberta as pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, que estão desesperadas, que estão cada vez mais esfriando o amor, que estão perdendo a esperança no mundo, na humanidade, que estão perdendo a esperança em Deus. As pessoas não conhecem mais Deus, as pessoas não ouvem mais falar de Jesus, nem a gente nas nossas igrejas mais falamos de Jesus, de que Jesus salva. Quando foi a última vez que na televisão você ouviu alguém pregando que Jesus Cristo salva? A gente só quer pregar de cura, de bênçãos, de carro novo, de casa nova, de prosperidade. Mas a gente está se perdendo a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, que haja salvação para aquela pessoa, para que ele tenha vida eterna. E por fim, o último aspecto que eu queria refletir com você nessa noite. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Em Efésios 4, 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a abrir mão do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Olha aí a forma como você deve viver. Abandonar a mentira e falar a verdade. E reflita, são duas coisas completamente diferentes. Você pode não falar mentiras, mas também não andar em verdade. Então, Paulo está falando aqui, chamando a atenção para o povo em duas situações. Não somente não falar mentiras, mas também andar em verdade, ser sincero, ser transparente. Essa é a maneira de viver que a Bíblia tem para nós. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, se você facilmente fica irritado, irado, e a partir disso você toma um monte de atitudes que demonstra que você está irado e que com isso você toma atitudes que você peca, que você destrói a vida do seu irmão, que você atinge o seu irmão, Deus está falando para você nessa noite também.
O sentimento, ele até pode vir. Mas mais importante do que os sentimentos são as atitudes que a gente toma a partir daquilo que a gente sente. E é isso que Paulo está falando aqui. Maneira de viver do cristão não é somente guiado pelo aquilo que ele sente, porque aquilo que a gente sente é muito falho. Os nossos sentidos são muito falhos. Mas nós caminhamos pelo aquilo que a gente crê, por fé e não por vistas. Não pelo aquilo que a gente sente, mas a gente caminha pela palavra de Deus. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A palavra é muito clara. Eu nem preciso ficar aqui explicando, porque está muito claro a forma de viver que a palavra está dizendo para mim e para você. Deixar de lado a mentira, andar em verdade, não irá, mas não pecar, ser bondoso, ter palavras que edifiquem o outro e não que destruam a vida do outro. E enquanto eu estava pensando hoje de manhã, né, dessa maneira de viver, eu fui metido lá, fiz uma viagem no tempo. Fui parar lá no ano de 94, 95. Muito tempo atrás. Alguns de vocês aqui nem eram nascidos. E eu lembrei quando eu era membro da embaixada, pastor João Carlos Ferreira Caldas, que era embaixada aqui, os embaixadores do rei, eu não sei quantos lembram, conhecem. Mas quando eu era membro da embaixada, pastor João Carlos Ferreira Caldas, nós tínhamos os embaixadores do rei, ele tem um compromisso. Esse compromisso, ele fala exatamente isso, da maneira de viver que um crente tem que ter, que um filho de Deus tem que ter. E eu vou falar para você como é que é esse compromisso. O compromisso, ele dizia assim: prometo esforçar-me por uma vida digna de embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei, se assim não for, para que nasci. Esse era o compromisso. Veja bem, eu aprendi isso em 94 e eu não li agora. Eu falei de cor, já tem 27 anos. Mas mais do que decorar e tá isso aqui gravado na minha mente, essa forma de viver, esse estilo de vida, ele tem que tá gravado no meu coração, no meu espírito, no teu coração, no teu espírito. Talvez você não tenha vivido como embaixador, não tenha tido contato como embaixador do rei ou mensageira, mas a forma de viver está escrito na palavra. É isso que a gente tem que andar, a gente tem que viver dessa forma, viver como um filho de Deus, é ter uma vida digna, é conservar nosso corpo limpo e pronto para o serviço, é ser leal a Jesus Cristo, é reconhecer e corrigir os nossos erros, voltar atrás, mudar de atitude, acertar novamente, continuar caminhando. E ter a consciência que nós nascemos para isso. O começo da minha mensagem nessa noite dizia isso. Deus quer ser o pai de uma grande família, cheia de filhos, semelhantes a Jesus, para a glória
dele. Você nasceu, você está aqui nessa noite, você está a família que você vive, os filhos que você tem, os pais que você tem, a sua esposa, o seu marido, tudo isso é para glorificar a Deus, e você nasceu para glorificar a Deus. Então viva de tal forma que todas as suas atitudes glorifiquem a Deus, que o seu levantar seja para glorificar a Deus, que o seu deitar seja para glorificar a Deus, que a sua vida, que o seu emprego, que a sua carreira seja para glorificar a Deus. Você tem que viver isso dessa forma. Deus está nos chamando à legitimidade. Deus está cansado de filhos bastardos. Ele quer filhos legítimos, que honrem o nome dEle, que tenham a identidade dEle, que sejam semelhantes a Ele, que sejam semelhantes a Jesus, que andem como Jesus andou, que preguem o Evangelho, que vivam para o reino, que estabeleçam o reino. Filhos legítimos, filhos semelhantes a Jesus, filhos apaixonados pelo Pai, com o coração queimando e ardendo por Jesus, queimando por Jesus. Jesus quer isso de você, que o seu coração queime por Jesus, queime. É tempo da gente voltar para o Pai, de a gente olhar para o Pai. É tempo de nos apaixonarmos novamente por Ele. É tempo de reconhecermos o amor dEle. E é a partir disso que a gente tem atitudes de filhos de Deus. A gente ainda vai continuar cantando esse louvor, mas eu quero que essa palavra ela possa realmente ficar fixada no teu coração. Eu conheço o Anderson desde muito pequeno. Ainda é pocket ainda, mas um pouquinho maior. E agora não é mais aquele menino, ele é um homem casado. Mas ele é isso que ele disse aqui. A vida dele testemunha e dá autoridade para ele falar daquilo que ele falou aqui. E eu tenho orgulho de participar de uma comunidade em que você vê um menino se tornar um homem, uma autoridade espiritual, uma autoridade de vida, que caminhe nessa mesma direção. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que nós estamos como se estivéssemos num palco sendo assistido pelo mundo e por todos. E a gente precisa refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo para o mundo. Então, essa é a maior missão do testemunho de nós como aqueles que entendemos o Evangelho, aceitamos o Evangelho e sabemos que hoje somos reconhecidos não mais como pródigo, não mais como o bastardo, não mais como aquele filho indigno, não mais como aquele filho que não tem legitimidade, mas como um filho que foi adotado e legitimado espiritualmente por Deus. E isso é um convite para todos aqueles que ainda se acham desamparados, que aqueles que ainda se acham de alguma forma longe da paternidade. O salmista diz que ainda que pai e mãe, ainda que a nossa paternidade terrena nos abandone, o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Abba Pai de Jesus, Ele nunca nos abandona. Então Ele faz esse convite para você hoje. Eu quero estar orando. É um culto jovem, é o culto Connect, um jovem pregador, mas que a palavra que ele trouxe aqui, em nome de Jesus, ela possa ser fixada no teu coração e possa fazer diferença para poder dividir os limites da sua vida hoje, entre aquilo que você era e aquilo que você pensava que você era em Cristo, em Deus, como um filho, e aquilo que realmente você precisa ser, um filho legitimado, um filho responsável, um filho que assume esse Deus como Pai e leva o nome desse Pai aonde você estiver. Feche seus olhos, chorar pela tua vida, chorar pela tua casa, que Deus possa estar entrando, invadindo o teu coração e fazendo toda a diferença em você através da sua palavra. Deus, nós estamos nessa casa de oração para toda a gente. Nós aqui presencialmente, irmãos em casa, cada um vivendo, Pai, o seu momento, o seu aspecto de vida, cada um vivendo a sua condição muito pessoal. Alguns talvez com o coração engrandecido de felicidade e alegria,
e de vigor, Pai, de esperança, mas muitos talvez vivendo uma angústia, se sentindo desamparado, sentindo até, Pai, desamparado desse amor físico e paterno que existe aqui entre os homens. Alguns que têm, Pai, que é como se não tivesse, outros que têm, mas não têm bons relacionamentos, outros, Pai, que nem conheceram uma vida paterna de pai e de mãe, mas que saibam todos que através do unigênito, do Filho, eles são considerados e chamados filhos de Deus. E esses filhos de Deus podem clamar esse Pai amoroso, esse Pai todo-poderoso, esse Pai onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas, que entra no nosso coração e conhece a nossa vida, Pai, radicalmente. Jesus, Ele disse que nós temos intimidade com Ele e que nós podemos olhar para o céu e chamá-lo de Abba, Pai, de Pai querido, de Pai consolador, de Pai sempre presente. Então que possamos sentir hoje a paternidade desse Deus amoroso, desse Deus bondoso da história, desse Deus que ainda está nesse mundo e que Ele tem um projeto transformador. Ele tem um projeto de chamar filhos que se foram, de chamar filhos bastardos, de chamar filhos pródigos para junto do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.